agradecendo a Jesus, agradecendo ao Senhor, né? Eu quero agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui, tá? Hoje o Senhor está nos concedendo mais um ano de vida, né, pessoal? O ano novo para mim começa hoje, né? Dia 20 de outubro. E eu agradeço a Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor por estar aqui. E muito mais, pela chance de Ele poder me conceder a oportunidade de ministrar para você a palavra de Deus. A coisa que mais eu gosto de fazer na minha vida, pessoal, eu pedi isso durante toda a minha vida a Jesus e Ele me concedeu. A qualquer momento que Deus me levar nessa terra, eu irei feliz, porque Deus me concedeu o privilégio de poder ministrar a palavra de Deus. É a coisa que eu mais amo fazer na minha vida, é ministrar para você a palavra de Deus, porque eu sei que essa palavra que é vida, é que vai te abençoar em nome de Jesus, o nosso Senhor. Anjos. Quem são esses seres celestiais? Bom, a palavra anjo vem lá do grego, do latim, né? Angelos. Tá? No grego é ágilo. E no latim, angelus. Quem são esses seres? Nós sabemos pela Bíblia que os anjos foram criados por Deus. Em determinado momento da eternidade, Deus criou os anjos. Não existe data precisa. Quando que os anjos foram criados? Não existe isso na Bíblia, né? Porque tem coisas, pessoal, que são mistérios que pertencem a Deus. As coisas reveladas são para nós, nossos pais e nossos filhos, disse Moisés no capítulo 29, versículo 29 de Deuteronômio. As coisas ocultas são para Deus. Então Deus não quis revelar para nós quando que ele fez os anjos. Nós sabemos que foi antes do homem. Os anjos foram criados antes do homem, né? Os anjos, existe uma hierarquia celestial. Os querubins, os serafins, os arcanjos. Existe uma hierarquia nos céus de anjos. A Bíblia nos mostra que os anjos são criaturas celestiais que foram criadas por Deus e eles atuam como servos de Deus. Eles são servos de Deus. O que significa isso? Prestadores de serviço. Eles são os seres celestiais que Deus ordena para a execução de suas obras. Existem muitas obras que os anjos realizam. E o significado da palavra anjo, mensageiro. Eu pessoalmente acredito, que uma das coisas mais importantes que os anjos gostam de fazer é transmitir a palavra de Deus. Você sabia que muitas das vezes nós recebemos mensagem de Deus através dos anjos? O nosso subconsciente capta, mesmo que você não tenha a voz audível no seu ouvido. Mas muitas das vezes Deus fala conosco através do anjo. Nós vamos ver isso na Bíblia, o fenômeno chamado teofania, a manifestação de Deus através do ser. A primeira vez que a Bíblia fala sobre os anjos é ali no Jardim do Éden, né? No Jardim do Éden, quando Deus enviou o anjo ali, quando o homem pecou, né? E você pode ver que o anjo compareceu ali. Nós não marcamos aqui precisamente, porque a nossa vida é uma correria muito grande, e não dá para a gente estar marcando na Bíblia, né? Mas aqui, a primeira vez que na Bíblia fala sobre os anjos, é quando, aqui no tempo em que o Senhor fez a terra, o céu, não existia ainda sobre a terra, nem um arbusto dos campos, né? O Senhor formou, pois, o homem do barro. O Senhor tinha plantado o jardim do Éden do lado do Oriente. O Senhor fez brotar da terra, né? Tomou o homem e colocou no jardim. E deu-lhe esse preceito: podes comer o fruto. Entendeu? Então você vai ver aqui no livro de Gênesis que o anjo, a aparição do anjo aqui no Jardim do Éden. Sabemos também que o querubim ungido, aquele que cobre, que o Ezequiel fala no capítulo 28, que era o querubim, né? Que os estudiosos da Bíblia chamam de Lúcifer, mas não se tem certeza que o nome era Lúcifer, apenas uma sugestão dada pelos teólogos, né? Por aqueles que estudam a angiologia,
mas não existe certeza absoluta dentro das escrituras sagradas e dos pergaminhos, dos papiros e nas escrituras canônicas, de que seria este o nome, apenas para ter uma ideia, entendeu? Mas o que a Bíblia nos mostra é que era o querubim. Ele era um dos querubins nos céus, aquele que se revoltou contra Deus, que nós chamamos hoje de Satanás e diabo. Então, esse anjo, antes de ele se rebeliar contra Deus, ele tinha acesso ao jardim do Éden, que a palavra de Deus nos mostra, né, claramente. Os anjos, eles são, além de mensageiros, eles são também obedientes. Eles são obedientes, eles são seres celestiais que obedecem às ordens de Deus. Eles não são desobedientes. Vocês sabem que quando Satanás se rebeliou, ele arregimentou a terça parte dos anjos para formar uma rebelião contra Yahvé, contra o nosso Senhor Todo-Poderoso. Os anjos são também poderosos. Eles têm poderes. Eles têm poderes. Ele também tem velocidades inconcebível à mente humana. Nós não poderíamos descrever a velocidade de um anjo, eles são velozes. Entendeu? Os anjos na Bíblia são conhecidos como protetores. Eles são protetores, eles são santos, eles são enviados para executar obras específicas de Deus. Existem anjos de várias categorias. Anjos que lutam, como o caso que você vê lá no livro de Daniel, quando o profeta Daniel estava orando, fazendo o jejum dos 21 dias, fazendo pedido para a restauração, porque aquela oração que Daniel estava fazendo ali, intercedendo pelo seu povo, pedindo para que Deus levasse novamente Israel para Jerusalém. Israel havia sido levado cativo para Ur dos Caldeus, para a Mesopotâmia, lá para a Babilônia, onde eles sofreram horrores. E esse homem chamado Daniel, profeta de Deus, ele se incumbiu, ele próprio, de interceder pela nação, pedindo especificamente a Deus para que a nação de Israel fosse recambiada, fosse transladada para Israel, para a sua terra. E nesse jejum que ele fez dos 21 dias, você vê ali na escritura do livro de Daniel que houve uma batalha nos céus com São Miguel Arcanjo e com o diabo. Você percebe, você vê que Satanás ele tenta até interceptar a oração do povo de Deus, como ele o fez com Daniel. Então, naquele caso ali, Deus enviou então um anjo específico, São Miguel Arcanjo, para lutar com Satanás, porque Satanás estava querendo impedir que a oração do homem de Deus chegasse à presença do Todo-Poderoso. E Deus então enviou o anjo São Miguel Arcanjo. Isso significa que existem situações na nossa vida que Deus envia anjos específicos para nos dar o livramento. Quer dizer, nós temos o anjo do Senhor ao nosso lado. Nós temos o anjo do Senhor ao nosso lado. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Anjo da guarda, né, pessoal? Mas tem situações que Deus envia anjos, sem ser aquele que está ao nosso redor, para nos livrar de situações adversas, né? Quando, principalmente, é claro, quando você está na presença de Deus. Os anjos, eles são homens ou são mulheres? O anjo, ele é um homem ou ele é uma mulher? A Bíblia, muitas das vezes, quando refere-se a anjo, chama de varão. Você pode ver ali no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando nosso Senhor ascendeu aos céus, e os discípulos ficaram olhando para o Senhor subir. E a Bíblia descreve dizendo que apareceu então os varões. Essa descrição, varões, referindo-se a anjos. Quando você vê também na situação lá, quando Deus mandou anjos para poder fazer juízo sobre Sodoma e Gomorra, a palavra de Deus diz ali no capítulo do livro de Gênesis, em fala em memória, capítulo 18, que o anjo chegou lá para poder fazer o juízo sobre Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu? A Bíblia descreve como varões.
Essa descrição na Bíblia, frequentemente varões, será que esses anjos são homens? Ou o anjo é uma mulher? Não, pessoal. O anjo não é nem um homem, nem é uma mulher. No sexo, tá entendendo, pessoal? Nós podemos chamá-lo de varão, entendeu? Claro, obedecendo a regra da Escritura Sagrada. Mas ele não é nem homem, nem mulher no sexo. Ou seja, melhor dizendo, anjo não tem sexo. Existia uma seita lá em Israel chamada os saduceus. Eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam que uma pessoa, como nosso Senhor diz na sua palavra, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. O povo de Deus crê que um dia, mesmo morto, um dia vai ressuscitar, porque o Senhor prometeu isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós cremos nisso piamente, nós temos certeza absoluta dessa palavra. Nós temos a certeza absoluta de que a ressurreição de Cristo, como ocorreu, ocorrerá também com o povo de Deus. Nós cremos nisso. Mas essa seita dos saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Então eles chegaram para nosso Senhor e eles colocaram uma situação que era da própria nação de Israel. Que existia em Israel o seguinte: quando um homem casava com uma mulher e aquela mulher morria, ele teria que casar com a irmã. E aquela segunda irmã morresse, a segunda esposa, ele tinha que casar com a outra irmã. Aí os saduceus chegaram para Jesus e falaram assim: olha, um homem casou-se com a primeira irmã. Ele casou-se com a primeira irmã, aí a primeira irmã, a primeira esposa, morreu. Aí ele casou-se com a segunda irmã, como é o costume dos judeus. Os saduceus argumentando, falando com Jesus. Então ele casou com a primeira irmã, a primeira irmã morreu, casou com a segunda morreu, casou com a terceira, enfim. Ele ficou viúvo das 7. Todas essas irmãs que ele casou, as 7 irmãs, as 7 esposas morreram. Aí vem a pergunta dos saduceus para Jesus. Na ressurreição, de quem aquele homem será marido? Olha que pergunta que eles fizeram para Jesus Cristo. Vocês entenderam, né? Baseado no costume dos judeus, a pergunta que os saduceus, que não creem na ressurreição, que não criam na ressurreição, chegaram para Jesus e fez essa pergunta. Senhor, o homem casou-se a primeira vez, a primeira esposa morreu, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sétima. Na ressurreição, de quem este homem será esposo? E Jesus respondeu para os saduceus: ele não será esposo de nenhuma delas, porque na ressurreição, todos serão como anjos. Eles não se casam. E anjos não se casam. Entendeu, pessoal? Então, anjo não tem sexo. Entendeu? Aquele negócio de dizer que é anjo. Porque tem umas seitas aí por aí, não umas seitas por aí, nesse mundo mentiroso do diabo, nesse mundo maligno, condenado, né? Esse condenado para o inferno, porque o mundo já não é maligno. Você sabe disso, né? E nós que somos de Deus, nós não podemos gostar do mundo. Nós não podemos nos agradar do mundo. A Bíblia diz assim: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-nas. Então, Paulo ensina isso para a sua igreja, para o seu povo. Então, nós temos que abominarmos de uma forma automática, repressiva e forte a tudo aquilo que se opõe aos ensinamentos da palavra de Deus. Então, tem gente aí inventando anjo mulher, você tem um anjo feminino, né? Você tem um anjo masculino, um anjo feminino. Isso é tudo conversa fiada, isso é doutrina do diabo, doutrina de demônio, pessoal. Paulo fala isso lá no capítulo 4 de Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a ensino de espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Anjos não têm sexo, tá?
O que esses anjos estão fazendo agora? Nesse exato momento? Estão trabalhando. E eles não param, pessoal. Você não imagina quantos livramentos você já teve da parte de Deus através dos anjos? Você não pode imaginar quantas vezes você foi livre, quantos livramentos você teve da parte de Deus através dos anjos. Ele está atento. Olha, o meu servo está lá. Está passando agora na República. Olha, vai lá agora. Toque lá, toque nele lá para ele desviar, para ele atravessar, porque tem uma pessoa ali querendo assaltá-lo. Gente, é assim que acontece. Porque se você abrir o Salmo da Bíblia Sagrada, o Salmo 91, está escrito lá: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão pelas tuas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. O anjo de Deus estão a serviço de Deus em prol da sua igreja. Em prol da sua igreja. Não que nós mereçamos esse privilégio, não que nós mereçamos essa graça de Deus, mas é o amor que Ele tem por nós. Ele, Deus, nos tem como joia preciosa. Nós, igreja de Jesus, nós somos a menina dos olhos de Deus. Jesus, ele diz que as portas dos infernos não prevalecerão contra a minha igreja. Então é um valor tão grande, quando você chega num banco, você não vê ali os soldados, você não vê a guarda ali, os soldados guardando o banco, porque tem valor ali, tem valores. E onde tem valor, tem ali a segurança. Entendeu? Você não vê as pessoas nobres da sociedade, os políticos, a presidente da república, onde ela chega, tem seguranças. Por quê? Porque aquela pessoa ali representa o poder de uma nação, representa um valor muito grande diante da sociedade, diante daquela nação, então tem seguranças. Como nós, você pode não ser importante para a sua família, para aqueles que estão próximos de você, mas para Deus nós temos um valor incomensurável. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. O apóstolo São Pedro diz que não foi com prata e nem ouro que fomos comprados da vossa vã maneira de viver. Mais precioso sangue do Cordeiro de Deus. Então Deus, ele cuida de nós, através dos seus anjos, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Quando Deus concedeu a revelação do tempo do fim para João na ilha de Patmos, João ficou maravilhado. A pergunta: podemos adorar anjos? Nós podemos adorar anjos? Podemos nos reverenciar ao anjo? Não. Porque quando você abre o livro do Apocalipse, logo nos primeiros capítulos, eu vou ver se eu localizo aqui. João, na ilha de Patmos, ele ficou maravilhado com as coisas que ele viu, que Deus mostrou a ele. Ele ficou tão maravilhado que ele quis prestar homenagem ao anjo. É isso mesmo. Ele quis prestar homenagem ao anjo. Então vamos ver aqui. Ele diz assim: tinha cabeça, tinha ele a cabeça de cabelo branco como lã e cor de neve, seus olhos eram como chama de fogo, ele tinha visto Jesus. Seus pés pareciam de bronze fino, escadecente na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas. Segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de gume. O seu rosto se assemelhava ao sol quando brilha com toda a força. O anjo estava mostrando tudo isso para João na ilha de Patmos. O versículo 17 do capítulo 1 diz: ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. E sabe o que o anjo falou? Quando ele caiu como morto aos seus pés, porém, e pôs sobre mim a sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro, sou o último, pois estiveste morto, eis que estou vivo para sempre e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Então tem uma parte aqui onde se mostra que ele quis adorar o anjo, e o anjo disse assim: não faças tal. Não faças tal. Adore a Deus. Nós não podemos adorar o anjo. Podemos falar com o anjo? Sim. Se você está ali na presença de Deus, se você está
a presença do Senhor está em oração, você pode, assim, falar telepaticamente, ou falar com a boca do anjo. Falei. Não que ele for, não fazê-lo de Deus. Você não pode fazer o anjo de Deus. O anjo que está ao seu lado, você não pode fazê-lo de Deus. Você pode pedir ajuda. Agora, fazê-lo de Deus ou de semideus, não. Isso é muito perigoso, viu? Mas tem seitas agora, no presente momento aqui no Brasil, que ensina as pessoas a pedir aos anjos, a pedir isso, a pedir aquilo. Isso é perigoso, hein? Cuidado com isso aí, negócio de pedir coisa para anjo. Você sabe que o diabo ele foi um anjo. Então ele toma carona na hora que você está pedindo alguma coisa ao anjo da guarda, ao anjo que o Senhor colocou ao seu lado, e aí ele entra no meio para trazer, para poder enganar você. Né? Tem que ter cuidado com isso aí. A palavra de Deus falando sobre anjo, em toda a Bíblia nós vamos ver os anjos do Senhor. O anjo de Deus, eles são enviados para nos alimentar com a palavra, né? Então, quando Elias, o profeta, subiu no Monte Horebe, o povo estava se desviando de Deus, estava se afastando de Deus, e Elias estava cansado. Elias estava muito cansado por ver o povo rebelde. Ele subiu o monte e pediu para Deus tirar a vida dele. Não um ato de covardia, ele estava pedindo, Senhor, eu estou cansado, teu povo está aí, estão adorando Baal, eu não estou gostando mais disso, e eu quero, Senhor. O Senhor despede a minha vida. E a Bíblia diz que Elias dormiu. Ele dormiu. E a palavra de Deus chegou para Elias. Através do anjo, né? Através do anjo. Através do anjo, a palavra de Deus chegou e disse, Elias, levanta-te, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. E quando ele acordou do sono, tinha ali a água, o pão, para ele tomar, e se levantou e partiu. A aparição mais importante, mais maravilhosa, que podemos ver na Bíblia, foi quando Maria, mãe de Jesus, ela recebeu a presença do anjo Gabriel, que trouxe a mais importante notícia para uma mulher na terra. Chegou e disse, Maria, salve agraciada. Maria, fostes escolhidas por Deus para seres a mãe do Salvador. Ela, no instante em que ela ouviu a palavra de Deus através do anjo, ela se maravilhou. Quando ela se conscientizou daquela bênção importantíssima que Deus concedeu a ela. Ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Ela estava falando com o anjo ali. Ela estava falando com o anjo, quer dizer, falando com Deus. Interessante, né? Os anjos trazem a mensagem de Deus, mas quando nós falamos com o anjo também leva essa mensagem. Você tem que ter cuidado. A nossa palavra, a nossa oração, o nosso agradecimento tem que ser dirigido a Deus através de Jesus Cristo. Mas quando nós estamos consagrados em jejum e consagração com Deus, nós sentimos a presença do anjo. Sentimos a presença do anjo do Senhor perto de nós. Porque ele está ao nosso lado. Diga graças a Deus. Agora, uma das mais importantes palavras ditas pelos anjos aqui na terra foi quando em Belém Jesus nasceu. Os pastores estavam lá reunidos no campo e a Bíblia nos informa em Lucas que os anjos de Deus apareceu para os pastores e disse, eis aqui, vos trago novas de grande alegrias, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Os pastores foram lá ver a notícia que os anjos têm. A notícia mais importante, eu quero dizer para vocês uma coisa. Se sabia que os anjos queriam continuar transmitindo essa palavra lá de Belém para o mundo, Deus não permitiu. Deus não permitiu.
E ortogou para nós, povo de Deus, o privilégio de sermos os mensageiros da mensagem mais importante do universo, que é a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho de nosso Senhor. Mas os anjos ainda têm um serviço importante para fazer nessa terra. A palavra de Deus diz no capítulo 24 de Mateus, 21 de Lucas, que na vinda do Senhor, que na vinda de Jesus, os anjos vão aparecer nos céus tocando trombetas. Os anjos vão aparecer de um lado para o outro, diz a palavra de Deus, do Oriente e do Ocidente, do Norte, do Sul, do Leste e do Oeste. Os anjos vão vir tocando trombeta, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, na vinda do Senhor. João viu isto lá no capítulo 19 do Apocalipse. Eis que vi o céu aberto, e eis o cavalo branco, o que estava sentado sobre ele, que vive e reina para sempre, fiel e verdadeiro. Vai ser naquele momento magnífico, estrondoso e maravilhoso, que os anjos de Deus, que os anjos do Senhor vão tocar a trombeta nos céus. E essa trombeta vai soar no ouvido da humanidade. Vai ser um estrondo nos céus. Vai ser um som, não um som não audível, vai ser um som audível. Todos vão ouvir, porque está escrito que vai ser com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, um anjo por todos os lados vão estar ali, em nome do Senhor, vindo com trombetas, louvando aquele que venceu a morte, que venceu os infernos. A lacuna que ficou lá nos céus, quando Satanás tirou a terça parte dos anjos, ela será preenchida. Na hora que a igreja triunfante de Jesus, que é o povo de Deus, somos nós, chegarmos lá, porque nós não vamos em carne e osso para os céus. A Bíblia diz em Tessalonicenses que nós seremos transformados em corpos incorruptíveis. Paulo, no capítulo 15 de Coríntios, diz que teremos corpos incorruptíveis, corpos de anjos, para estar junto lá com o Senhor, como Jesus lhe prometeu. Que Deus nos abençoe, que possamos permanecer firmes para usufruirmos desta grande salvação que Deus tem para nos conceder. Próximo domingo, pessoal, nós vamos falar sobre a Arca da Aliança. Muitas igrejas estão usando a Arca da Aliança dentro dos templos. Isso é bíblico? O que significa uma igreja usar uma arca dentro de uma igreja? O que é, afinal, a Arca da Aliança? Próximo domingo, nós vamos falar sobre a Arca da Aliança. Lembrando que quarta-feira vamos falar sobre Israel. Sexta-feira, no Exorcismo da Mente, nós vamos falar sobre parapsicologia. Esses assuntos que nós estamos trazendo aqui, esses temas da Bíblia que estamos trazendo para vocês, estão todos no nosso site www.missãoiavé.com.br. Nos vídeos gravados você vai encontrar a lista de vídeos onde está toda essa nossa palavra, inclusive essa que hoje que nós estamos aqui pegando para vocês sobre os anjos, né? Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Iavé de Santo Amaro, São Paulo, capital, e fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo. Sou o Bispo Afonso Querubim. Eu quero agradecer os nossos amigos que de várias partes do Brasil que estão sintonizados conosco, que estão aí visualizando os nossos vídeos na internet. Nosso obrigado pela sua participação e o nosso objetivo é levar até você a palavra de Deus, edificar a sua vida, abençoar você e sua família em nome de Jesus, nosso Senhor. Se você quiser entrar em contato conosco, o nosso telefone é 2597-6926, 2597-6926, prefixo 11, São Paulo. Você pode também mandar um e-mail para nós, missãoiavé@gmail.com, missãoiavé@gmail.com. E mais uma vez, eu quero agradecer a Jesus, ao meu Deus Todo-Poderoso, a essa igreja que aqui está reunida, aqui no nosso endereço, esse povo maravilhoso, por mais um ano de vida que o Senhor nos concede no dia de hoje, em nome de Jesus,
nós vamos prosseguir aí a transmissão pela Just TV, Quero lembrar